Pessoal, de 2005 até 2020, todas as reportagens, tudo que se lia sobre a Alemanha era sucesso absoluto, o exemplo. Então tá aqui, pivô de conflitos no passado, a Alemanha é hoje o motor europeu. Matéria do dia 27 de julho de 2014, ano inclusive que a Alemanha também ganhou a Copa do Mundo, né, símbolo ali da organização e etc. Na época também se falava muito do modelo econômico alemão, que tem muita força dos sindicatos, ou seja, nessas grandes empresas alemãs, você tem ali representantes, né, no conselho das empresas vindos dos sindicatos, eles decidem conjuntamente qual que vai ser a remuneração dos trabalhadores, etc. Matéria, por exemplo, aqui de 31 de janeiro de 2016. O segredo que faz da Alemanha a economia mais sólida do mundo. Olha só, milagre do pós-guerra, a economia social de mercado alemã parece ser inabalável. Superou as explosões nos preços de petróleo nos anos 70 e 80, o impacto da reunificação dos anos 90, a recessão mundial de 2008 e 2009 e está passando firme pela atual crise que atinge a zona do euro. Hoje, o país é um dos 3 maiores exportadores globais, hoje de 2016, tá, essa matéria. Tem o crescimento per capita mais alto do mundo desenvolvido e um índice de desemprego só de 6,9%, bem inferior à média da zona do euro de 11,7%. E aí chamando a atenção de novo sobre aquele modelo alemão dos sindicatos juntos com as empresas, tá? A chamada economia social de mercado alemã colocou ali, no centro estão os sindicatos e os patrões, que coordenam o salário e a produtividade com o objetivo de manter um aumento real dos rendimentos dos funcionários, além de manter seus postos de trabalho. A integração é tal que, por lei, os sindicatos estão representados no conselho de administração, participam das decisões estratégicas nas empresas. Bem, e para quem não se lembra, quando houve a guerra civil na Síria, a Merkel abriu, né, as fronteiras do país e o país recebeu 2 milhões de refugiados sírios. Então era um país que ainda dava exemplo, digamos, de humanidade e etc. Bem, e aí quando a gente pega as notícias da Alemanha hoje, o que vem? Matéria de agora, tá? 15 de janeiro de 2024. A Alemanha, a principal economia europeia, teve queda de 0,3% do PIB em 2023 e enfrenta crise orçamentária. Matéria de 19 de janeiro, a Alemanha, principal motor da Europa, vive uma paralisia econômica. Ultradireitistas debatem expulsão de imigrantes na Alemanha. Xenofobia volta a ganhar corpo na Alemanha. Entenda o que acontece no país. E aí a mais icônica, né, pelo menos a que mundialmente teve maior repercussão, foi uma capa da revista The Economist no ano passado, perguntando se a Alemanha era novamente o homem doente da Europa. Bem, e aí eles explicam aqui muito bem que a Alemanha tinha 2 pilares econômicos, tá, que sustentavam o modelo econômico alemão. Bem, um dos pilares era a questão de vender máquinas de altíssimo valor agregado e de altíssimo valor tecnológico para a China, tá? Tenha em mente, assim, na sua cabeça, assim, os robôs nas fábricas chinesas, né, que constroem carros, que constroem aparelho de ar-condicionado, esses robôs são alemães, tá? São fabricantes de bens de capital alemães. Pense aí, Bosch, Siemens. Bem, então vamos entender por que essa primeira perna da economia alemã quebrou. Tá? Por que ela não funciona mais, por que a Alemanha não consegue mais obter crescimento econômico, de aumentar essa exportação de máquinas para a China, como foi de 2005 a 2019. Vocês têm que entender aqui, em primeiro lugar, que a economia da China passa por múltiplas dificuldades ao mesmo tempo nesse momento. Então a primeira coisa é que a China sofre uma hecatombe demográfica. É a pior demografia do mundo, empatado com a Coreia do Sul, é pior que o Japão. Eu consultei os últimos dados que foram divulgados em janeiro desse ano. A China tem 1,1 filho por mulher. E, além disso, nas grandes cidades, a China tem 0,7 filhos por mulher, sendo que a taxa de reposição seria 2,1 filhos por mulher. E aí é o seguinte, se todos os anos a população da China cai, e cai não é pouco, não, são milhões de pessoas que deixam de existir, consumidores que deixam de existir na China, tá? Ano passado foi o segundo ano seguido que a população da China caiu. Bem, se a economia da China é uma economia de investimento, tá? Quase 50% do PIB de investimento, construir novas fábricas, construir novas estradas, construir novas linhas de trem, construir novos aeroportos, você começa a ter um problema chamado de retornos decrescentes, tá? A cada investimento novo que você faz, o retorno que você tem é menor e menor e menor. Porque as pessoas já não precisam mais de uma segunda linha de trem para aquele lugar, as pessoas já não precisam de um segundo ou um terceiro aeroporto para aquela localidade e, principalmente, as pessoas já não precisam mais de tantos apartamentos, tá? A China cresceu muito em seu, era praticamente 35% do PIB da China, o setor imobiliário, construir apartamentos. Bem, e aqui vocês têm que entender uma coisa, a China não tem livre circulação de capitais, tá? As famílias chinesas não podem pegar o dinheiro delas e mandar para fora da China. Então elas são obrigadas a investir internamente na China
E o principal investimento das famílias chinesas era comprar imóveis, tá? Você comprava o primeiro, comprava o segundo, e tinha uma valorização do preço desses imóveis, e aí você, já fazendo o financiamento do segundo, você já fazia do terceiro, e isso gerou a maior bolha imobiliária da história da humanidade, gerou as cidades fantasmas que a gente ouve falar, e o resultado disso tudo foi que a maior construtora da China quebrou, tá? Deu calote nos seus títulos, e que é a Evergrande, e a segunda maior construtora também, questão de 5 meses atrás, também quebrou, que era a Country Garden. Só para vocês terem a gravidade do problema em mente, no último mês, as vendas médias diárias de casas na China caíram 47% na comparação ano a ano, e 30% abaixo dos níveis pré-pandemia em 2019. E a situação só vai piorando, porque tem uma matéria na Reuters Internacional, eles entrevistaram o He Keng, ele foi vice-presidente do IBGE da China, tá? Do Escritório de Estatística Central da China. E aí, na entrevista, ele diz o seguinte, olha, quantas casas estão vazias na China agora, né? Apartamentos construídos vazios? Cada especialista dá um número muito diferente, mas o número mais confiável, na minha opinião, é que há apartamentos suficientes para abrigar 3 bilhões de pessoas. Ou seja, caberia 14 vezes a população do Brasil dentro da quantidade de apartamentos vazios que foram construídos e não tem ninguém para comprar lá na China. E a situação, eu repito, só vai piorando, porque a cada ano que passa a população da China está diminuindo. É o seguinte, a própria China sabe que já era, o setor imobiliário esquece, então ela própria tem que reformular o seu modelo de crescimento. E aí eles fizeram uma aposta agressiva na exportação de produtos de alto valor agregado agora. Agora não é mais brinquedo, porcariada, não, agora são produtos de alto... E a China espera que isso vá compensar essa implosão do setor de construção civil na China. Bem, eles escolheram lá 5 eixos prioritários, né? Tecnologias verdes, carros elétricos, placas e inversores solares. Então, assim, esse primeiro gráfico que eu mostro para vocês é o gráfico das exportações de veículos da China, que são a linha vermelha. Olha como que disparou e rapidamente eles já ultrapassaram o Japão e a Alemanha como maiores exportadores de carros do mundo. E esse outro gráfico mostra como que subiu a exportação de carros chineses para a União Europeia. Inclusive, mas ninguém vê tanto carro de marca chinesa dentro da União Europeia, porque é o seguinte, os chineses compraram algumas marcas ocidentais, como a Volvo, acho que a Volvo é o maior exemplo disso, mas compraram uma marca britânica, que, por exemplo, que chama MG, se eu não me engano, e então tem muito carro que o europeu está consumindo, que ele acha que é europeu, mas na verdade é chinês, tá? A Volvo, no caso, pertence à Geely, que é essa fabricante chinesa de automóveis. Então vocês percebam que o que aconteceu na China impactou a Alemanha em 2 frentes, tá? Ou seja, a Alemanha agora vende muito menos máquinas para as fábricas chinesas, porque as fábricas chinesas estão com sobrecapacidade, né? Uma supercapacidade, essa capacidade sobrando. E, além disso, os chineses agora competem em setores que antes eles não competiam, né? Que eram setores dominados pelos alemães. Então tá aqui, várias grandes empresas alemãs com negócios consideráveis na China relatam quedas significativas de vendas no país, incluindo o grupo químico BASF, o principal fabricante de automóveis do país, a Volkswagen, e o produtor de autopeças Bosch. A queda nas exportações para a China está entre uma série de indicadores de que o setor industrial da Alemanha está a sofrer um declínio acentuado, incluindo uma produção industrial mais baixa, uma procura em queda livre e uma carteira cada vez menor de encomendas. E ainda, para piorar a situação, ainda tem o contra-ataque, ou seja, os rivais chineses emergentes também representam uma ameaça considerável, sobretudo para os fabricantes de automóveis. As marcas antigas e famosas da Alemanha, BMW, Mercedes, Porsche e Volkswagen, correm o risco de ficar para trás à medida que os consumidores mudam para veículos elétricos. A capitalização de mercado combinada dessas 4 empresas agora é menos da metade que a da Tesla, por exemplo. Como a economia alemã como um todo, o seu modelo de negócio estava a funcionar demasiado bem para se adaptar. Agora enfrenta uma concorrente crescente da China, uma concorrência, né, crescente da China, onde as exportações de veículos elétricos estão disparando. E não é pouca coisa não, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, 40% das vendas da Volkswagen, do lucro da Volkswagen, vem da China. Tá? Vem das vendas no mercado chinês. E a Volkswagen está em queda livre no mercado chinês. Por exemplo, a Mercedes obtém 36% das suas vendas de carros globais no mercado chinês. E inclusive, olha só, a linha mais lucrativa de carros da Mercedes, que é a linha classe S, tá? Que são sedãs e Maybach limousines. O pessoal da elite da China, tá? Os bilionários, tá? São fãs desse tipo de carro alemão. E o principal mercado desses carros no mundo, do portfólio da Mercedes, é na China. Então, olha só como que é complicado para a Alemanha a desaceleração da China. Então é o seguinte, nesses quase 10 primeiros minutos do vídeo eu tive que falar muito sobre China, mas é porque não tem jeito de explicar o que acontece na Alemanha se o principal destino para as exportações alemãs, ele simplesmente está reduzindo as compras.
E aí isso explica parte da desaceleração na Alemanha, tá? As duas coisas estão ligadas. Bem, a segunda perna da economia alemã que quebrou também era depender da importação de gás natural barato vindo da Rússia, tá? Isso era importante para as indústrias alemãs que são de uso intensivo de energia. Bem, por exemplo, esse gráfico que está na tela é o gráfico de consumo de gás e de eletricidade pelas indústrias de cada país. Olha como que a Alemanha é basicamente o dobro do segundo lugar, que é a Itália, e é mais que o dobro, né, que o terceiro lugar, que é a França. Aqui eu acho necessário explicar uma coisa. Não houve nenhuma sanção da Alemanha ou da Europa ao gás russo. Eles fizeram sanção em relação ao petróleo e a outros produtos, a questão também do sistema SWIFT, mas em relação ao gás, eles continuavam comprando normalmente. Quem usou o gás como arma geopolítica de pressão, tá, foi a Rússia. A Rússia que disse, olha, não vou. Ela primeiro fez uma redução de 50% no envio do gás e depois ela fechou completamente a torneira em setembro de 2022, quando ela viu que a Alemanha estava firmemente apoiando a Ucrânia. Tá? Então, a Rússia fez esse uso geopolítico. Agora, o que acabou acontecendo? Os invernos na Alemanha nos últimos 3 anos foram muito quentes, tá? Para os padrões normais. E também a produção industrial caiu. Então, esse baixo consumo de gás acabou. A Alemanha conseguiu compensar isso comprando gás liquefeito dos Estados Unidos. E eles estão comprando petróleo vindo do Oriente Médio. Então, vocês podem pesquisar aí, os preços de gás agora na Europa estão no patamar mais baixo desde, inclusive, antes da guerra da Ucrânia, tá? Mas é por uma circunstância específica e isso não é tão sustentável assim no longo prazo. Se o consumo voltasse a aumentar, seja porque a indústria alemã voltasse a pegar no tranco, etc., isso teria falta de gás, tá? Esse modelo de importar o gás liquefeito por meio de navios, ele é sim mais caro do que esse gás que vinha encanado direto da Rússia. Bem, e aí há um último ponto sobre essa questão energética, que a Alemanha cometeu um erro fatal, tá? Por pressão do Partido Verde, um erro gigantesco, inclusive custou isso eleitoralmente agora para o Partido Verde. Eles fizeram durante muitas décadas pressão pelo fechamento, principalmente depois que aconteceu aquele acidente no Japão, em Fukushima, em 2011. Eles pressionaram pelo fechamento das usinas nucleares da Alemanha. E eles conseguiram. A Merkel topou, em troca de uma aliança, topou encerrar a era nuclear na Alemanha. E isso foi muito ruim, pessoal, porque as energias renováveis, aqui eu tô falando de eólica e solar, elas são intermitentes. Então, assim, só gera energia quando está ventando ou só gera energia quando está com sol. Então, ela é intermitente durante o ano, ou seja, no inverno você não gera quase nada, por exemplo, de energia solar. No verão você gera bastante. E você tem um problema também durante o dia. Você, durante o dia gera e durante a noite você não gera. E a eólica quando venta ou quando não venta. Então, o que acontece? Todo sistema que tem muita energia renovável, ele precisa de ter uma base de algum tipo de energia convencional para, primeiro, quando está à noite, você, por exemplo, consegue manter as casas abastecidas. E também para manter o sistema mais ou menos equilibrado. Ou seja, teria sido interessante para a Alemanha fazer o que a França faz. Tá? A França tem mais de 50 reatores nucleares funcionando. E está com um plano de investimento em outros reatores. Então você tem um mix, por exemplo, de energia nuclear que não gera, inclusive, poluentes, tá? Gás carbônico, etc., não gera gases de estufa. Você tem um mix de nuclear, por exemplo, com fontes renováveis. Aí o sistema funciona bem. Agora, a Alemanha, ela abriu mão da matriz nuclear, ela não tem rios com capacidade ali de geração relevante hidrelétrica, então a Alemanha começou a queimar carvão. Olha que ironia, né? O Partido Verde faz uma campanha para se fecharem as nucleares e agora a Alemanha queima carvão enlouquecidamente. Eles têm um tipo de carvão que se chama lenito em português, lignite em inglês, e esse tipo de carvão que eles têm lá, eles estão queimando isso insanamente. É a energia mais suja, uma das mais sujas do mundo hoje em dia, inclusive. Então foi uma política desastrada que foi executada na Alemanha. Só para fechar, pessoal, mais 2 problemas aqui para a Alemanha, um no curto prazo e um no longo prazo. No curto, o governo atual ele é bastante inoperante, né? Ele é chamado de coalizão semáforo, porque ele tem o Partido Verde, ele tem o vermelho, são a esquerda, né? O Partido Social Democrata, e ele tem o amarelo, que olha só, é um partido liberal, seria uma espécie de partido novo, né? É porque no Brasil, liberal não é liberal de verdade, né? Liberal, aqui no Brasil, normalmente eles pedem pro Estado, por exemplo, matar ou prender, na verdade, quem importa maconha, ou prender quem faz aborto. Então, eles exigem Estado máximo em algumas coisas, eles só querem o Estado mínimo na economia. Na Alemanha, liberal é tudo, eles não querem o Estado em nada. Então, eles são ultraliberais também nos negócios, no comércio, mas são liberais também nas outras pautas. Eles não querem o Estado se metendo de forma alguma na vida do Estado. Então, a coalizão
de liberais, sociais-democratas e do Partido Verde. Vocês já imaginam o que acontece, né? O governo não concorda em absolutamente nada, né? É dificílimo ele tomar alguma decisão, os ministros brigando o tempo todo, enfim. Bem, agora vem o último problema, e eu acho que é o mais estrutural de todos, tá? Que a Alemanha tem uma das piores demografias do mundo, né? Não chega a ser pior que a da China, mas é muito ruim também. Então a força de trabalho alemã, os engenheiros alemães, né, os melhores do mundo nessa área de máquinas de altíssima tecnologia e tal, eles estão se aposentando, tá? E em um ritmo muito acelerado. E como tiveram poucos filhos, a nova geração, não existe basicamente a nova geração que vai substituí-los. Então tá aqui, a força de trabalho da Alemanha deverá diminuir entre 15 e 16 milhões de pessoas até 2060. Nunca tivemos essa situação desde o início da década de 70, observando que aumentar a idade de aposentadoria das pessoas ou trazer mais mulheres para a força de trabalho pouco faria para reverter a situação. Porque a Alemanha já entrou na parte mais aguda do problema demográfico, é o seguinte: existe um primeiro problema, que é o que o Brasil vive agora, que é quando você tem poucos bebês. Tá? A Alemanha já está na segunda etapa do processo, que é o seguinte: quando você já não teve bebês no passado e agora é a própria força de trabalho, você já tem poucos adultos entrando no mercado de trabalho como força de trabalho para substituir a mão de obra que está aposentando, ou seja, já é a fase terminal do processo. Na sua taxa natural de declínio, a mão de obra alemã perderia cerca de 350 mil a 400 mil pessoas por ano. Uma tendência de queda, que o especialista aqui, né, alemão que está analisando isso, diz que ele espera que vai durar mais de uma década antes de se abrandar. A Agência Nacional de Estatística da Alemanha concorda, prevendo que sem imigração, a população da Alemanha poderá cair quase 25% nos próximos 40 anos, de 85 milhões para 65 milhões de pessoas. Isso prejudicaria não só a capacidade produtiva do país, mas também a capacidade do país em pagar, né, as aposentadorias, o sistema de previdência. Então acho que deu para entender nesses 16 minutos assim, o caminhão de problemas que atinge a Alemanha, e eu diria que a Alemanha conseguiria superar tudo, né, com a sua mão de obra excelente de engenheiros extremamente criativos, etc. Já reergueram o país, inclusive, dos escombros, né? O problema é o seguinte: essa mão de obra, ela envelheceu e ela está aposentando. Então, assim, quem vai reconstruir o país? Né? Eles não têm gente suficiente. Então, há um problema muito grave. Eu acho, a princípio, que é fim de jogo para a Alemanha. Mas, quem sabe, eles podem nos surpreender novamente. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho esse vídeo do Geopolítica na Veia. Se você gostou, achou interessante o conteúdo, pode clicar no inscreva-se, dê o like, comente. E é isso, e a gente volta em uma próxima oportunidade.